Agora, uma coisa que gera efeitos imediatos na economia é que o presidente Lula voltou a subir o tom contra Roberto Campos Neto, do Banco Central, ao afirmar que vê o titular como um adversário político, ideológico e do modelo de governança. O repórter Daniel Lian traz todos os detalhes para a gente. Pois é, mais um capítulo dessa disputa travada entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Lula, mais uma vez, subiu o tom e fez críticas ao presidente do BC, a quem classifica como adversário. Lula tem feito sucessivos ataques ao presidente do Banco Central, diz que ele tem lado e não tem capacidade de autonomia. E não foi diferente em mais uma entrevista. E o presidente do Banco Central é um adversário político, ideológico e adversário do modelo de governança que nós fazemos. Ele foi indicado pelo governo anterior e faz questão de dar demonstração de que, olha, ele não está preocupado com a nossa governança, ele está preocupado com o que ele se comprometeu. Bem, nós estamos chegando no momento de trocar o presidente do Banco Central. E dentro desse cenário, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mais uma vez lamentou agora a manutenção da taxa básica de juros em 10,50%. Durante a reunião desta semana, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que conta inclusive com dirigentes indicados pelo governo, pelo atual governo, e até mesmo mantiveram esse voto pela manutenção, esses dirigentes. O presidente da República não gostou, isto porque a taxa básica de juros vinha sofrendo quedas de pontos percentuais, estava no patamar de 13,75% em agosto de 2023 e foram 7 quedas consecutivas até agora. Essa estabilização da taxa básica promovida pelo Copom na reunião desta semana, nesse patamar de 10,50%. Lula não gostou, ele quer que os cortes sejam mais acentuados, faz pressão para cima de Roberto Campos Neto. No entanto, Campos Neto destaca que as decisões são técnicas do Banco Central. Lembrando que o mandato do presidente do BC se estende até o final de 2024. Aí sim, após isso, Luiz Inácio Lula da Silva poderá escolher um nome de sua preferência. Agora, trazendo uma outra análise sobre essa discussão entre o presidente com a autoridade máxima do Banco Central, é que por diversas vezes o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, até nas coberturas, a Soraya também participa bastante, geralmente ele vem sexta-feira aqui para São Paulo, na sede do Ministério da Fazenda, aqui na capital paulista, ele é mais contido, o Haddad, ao criticar o Campos Neto. Apesar de fazer algumas críticas, ele é mais contido. Isso eu gostaria de saber de vocês, do Bruno Pinheiro, do Mano, se é uma estratégia para que o Haddad consiga dialogar com o mercado ou até mesmo já pensando nas eleições de 2026 para ele não entrar tanto em conflitos e dessa forma não chamar tanto a atenção, já que ele pode ser um possível sucessor do Lula, né, na candidatura lá, pensando em 2026 para a presidência da República. Vou começar pelo Mano, daqui a pouquinho o Bruno também traz outra análise, porque ele acompanha de perto os bastidores ali em Brasília. Só para adicionar a tua pergunta, David, se o Bruno quiser fazer por esse viés, a gente viu essa semana, né, foram sucessivas as críticas que o presidente Lula vem fazendo ao presidente do Banco Central. Agora, quando ele faz essas críticas, para quem exatamente ele quer falar? Vamos lá. Eu diria que é importante situar que o governo é dividido em várias alas. Existe a ala do ministro Fernando Haddad e da ministra Simone Tebet que tenta mostrar alguma responsabilidade com as contas públicas. Por outro lado, existe a ala do ministro Rui Costa, da Casa Civil, e de diversos outros ministros que representam a visão mais, digamos, histórica do PT, que é uma visão de que gasto é vida e que, portanto, quanto mais gasto público, melhor seria na visão deles. Quando Lula se coloca dessa forma tão agressiva em relação ao presidente do Banco Central, ele se alinha com a ala histórica do PT, tratando o gasto como
vida, tratando como se a alta dos juros não fosse resultado da bagunça fiscal, da falta de previsibilidade sobre o rumo das contas públicas, do quão é preocupante o fato de que as contas públicas brasileiras estruturalmente não se sustentam. E esse deveria ser, portanto, um tema a ser encarado com seriedade por parte do governo. Ou seja, quando Lula faz isso, na prática, ele se distancia do ministro Fernando Haddad e fragiliza a ala que busca alguma responsabilidade fiscal dentro do seu próprio governo. Eu diria, portanto, que há uma diferença de visão econômica muito clara entre Fernando Haddad, que, apesar de petista, busca alguma responsabilidade, evocando, por exemplo, aquela que foi a ala do ministro Palocci no primeiro governo Lula, e o próprio presidente Lula, mais alinhado ao que seria, digamos, a ala que comandou o país durante o governo Dilma, com muita irresponsabilidade fiscal. Olha, é importante entender que a vida do Haddad não é fácil. Não é fácil no Ministério da Fazenda e não é fácil entre os companheiros antigos, porque o estilo de governo do presidente Lula tinha uma cobrança por aliados que ficam em São Paulo, na capital, e que orientavam: olha, Lula, tem que mudar, tem que trocar, e Lula ouvia. Agora, Lula não tem ouvido tanto esses aliados que ficam em São Paulo, da mesma legenda, e Haddad o tempo inteiro tem que ficar comprovando que ele tem que ficar no cargo, que ele não tem que ser substituído. Então, além disso, Haddad tenta diminuir o tom de uma conversa para conversar com os nomes da oposição, com aliados dentro do Congresso Nacional, conversar com o mercado financeiro para não repassar, né, essa luta, essa guerra da fala do presidente da República com Roberto Campos Neto. Ele tenta diminuir essa temperatura, ele não gosta de repassar no mesmo tom que vem do Palácio do Planalto, e isso tem irritado ainda mais o presidente da República. Ele que indicou alguns nomes recentemente e agora, nessa última reunião, inclusive os nomes que foram indicados acompanharam os outros 5 diretores do Banco Central. Foram na mesma linha, um voto unânime. Ou seja, se os que já estavam lá e os que foram indicados pelo o chefe do governo, né, pelo Palácio do Planalto, pelo Ministério da Fazenda, entenderam que não tinha como diminuir ainda mais a taxa de juros, ora, tem que respeitar, então, a decisão do especialista e de quem ouve o mercado financeiro diariamente para, de fato, saber se tem como diminuir, se compensa, se é hora ou não é hora. Mas o discurso do presidente fica ainda que o ex-presidente tinha uma interferência no Banco Central, interferia numa decisão de Roberto Campos Neto. No momento que Lula acha ruim que os diretores têm um voto unânime em não reduzir, ele também fica com um claro interesse. Ele tinha vontade de interferir numa decisão do Banco Central. Ainda bem que o Banco Central é independente.